Boa noite, Rua! Quantos estão felizes nessa noite? Não, tá fraco. Eu não vim lá de Floripa para ser fraco assim. Boa noite, Rua! Quantos estão felizes aqui? Aí, agora sim. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. É um privilégio poder servi-los, né? Tem sido precioso esse tempo. Desde quando nós chegamos na quarta-feira, eu acho que eu nunca comi tanto. Gente, é precioso demais. Tia Ju ali, comida boa. Vou voltar para Floripa gordinho. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É realmente um privilégio. E desde quando eu soube que eu estaria ministrando nesse dia com vocês lá em Florianópolis já, o Senhor vem falando algumas coisas do meu coração e eu queria compartilhar com você. Então eu vou pedir para você interagir comigo. Amém? Vamos interagir junto aqui nessa noite? Então tá bom. Feche seus olhos. Por um momento eu vou pedir que você acalme o seu coração. Espírito de Deus, Tu és bem-vindo nesse lugar, Sua presença já se faz presente aqui. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor tenha liberdade em nosso meio. Deus, a única coisa que importa nesse lugar é a Sua presença. Nada faz sentido se o Senhor não estiver aqui, Deus. Por isso que os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser esteja 100% ligado ao Senhor nesse momento. Eu oro contra toda distração que venha querer nos roubar nessa noite. Eu oro que os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor quer falar. Eu oro, Deus, que não venha ser algo meu, mas venha ser algo do Teu Espírito. Porque a Sua palavra diz que a letra pela letra ela mata, mas o Teu Espírito vivifica a letra e ela traz vida. Por isso nós declaramos vida, Deus. Nós liberamos uma palavra no mundo espiritual de rompimento nessa noite. Nós oramos e declaramos que pessoas vão sair daqui não da mesma forma que entraram. Eu oro e declaro, Jesus, que pessoas serão transformadas pelo poder do Teu Evangelho. Deus, nós declaramos nessa noite uma mudança de mentalidade. Deus, um estilo de vida de santidade, de devoção. Nós oramos e declaramos que o Senhor pegue cada adolescente aqui, cada jovem, e mostre, Deus, acerca do Seu propósito para eles. Deus, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite. Amém. Amém. Eu creio muito que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a nossa vida por completo. Eu creio profundamente que uma palavra liberada, ela tem o poder e a capacidade de nos dar um norte e um sentido na nossa vida. Só que é muito interessante porque se a gente parar para pensar, a gente ouve muitas palavras acerca da nossa vida toda. A gente ouve sempre, às vezes a gente ouve palavras que a gente já ouviu. E a pergunta é, por que ainda nós ouvimos a palavra de Deus? Sabe, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, que quando ele vai ter um tempo com a igreja de Corinto, quando ele vai visitar eles, ele fala que na visita que ele teve com Corinto, ele tomou uma decisão que ele não iria se firmar no conhecimento que ele tinha. Em palavras persuasivas, em palavras de sabedoria. Ele toma uma decisão, ele fala, olha, quando eu fui estar com vocês, eu tomei uma decisão, e a decisão que eu tomei é que eu não iria me firmar naquilo que eu tenho, na minha sabedoria, em palavras eloquentes, em palavras que pudessem persuadir vocês e até mesmo fazer vocês acreditarem na mensagem que eu carrego. E aí ele fala que ele tomou uma decisão, e a decisão que ele tomou foi que ele iria se firmar no poder de Deus, que ele iria se firmar na glória de Deus e demonstração de poder. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que muito mais do que palavras, muito mais do que uma boa palavra, é sobre você demonstrar com sua vida aquilo que você carrega. Porque a palavra pela palavra, ela é apenas uma palavra. Porque se você parar para pensar, existe uma grande diferença entre você pregar, você comunicar e você transferir. Pregar tem a ver com palavras. Pregar tem a ver com comunicação.
Comunicar tem a ver com informações. Eu comunico uma informação acerca daquilo que eu ouvi, acerca daquilo que eu aprendi. Eu comunico uma informação. Mas a transferência, ela só pode ser efetuada com sucesso. E eu vou dar um exemplo, que é o dinheiro. Eu só tenho como fazer um Pix para a conta do pastor Tiago se eu tiver R$1.000 na minha conta. Eu só consigo fazer um Pix de R$1.000 se eu tiver R$1.000. É impossível fazer um Pix de 1.000 se eu não tiver 1.000. A não ser que você tenha cheque especial, mas se você não tiver, você precisa ter esse dinheiro. Da mesma forma é com o Espírito de Deus. Eu só consigo transferir a presença de Deus se eu carregar a presença de Deus. O que acontece é que nós pregamos um caminho, nós comunicamos uma verdade, mas na hora de transferir nós não temos, porque é apenas palavras. E aí nós voltamos no que o apóstolo Paulo fala: olha, eu não quis me firmar naquilo que eu sei. Por que ele fala isso? Porque o apóstolo Paulo, ele era muito instruído religiosamente. Ele era um homem que tinha o domínio das escrituras, era um homem que sabia falar, era um homem que sabia persuadir com o poder das suas palavras, era um homem que conseguia pregar o evangelho de Cristo Jesus, agora convertido ao cristianismo, e ele conseguia convencer você. Mas aí ele fala: olha, eu não quis me firmar nisso. Eu tomei a decisão de me firmar no poder de Deus para que vocês entendessem que não é sobre o que eu tenho, não é sobre o que eu posso te dar, mas é sobre o que Deus pode fazer. É sobre o que Deus pode fazer através da minha vida. Da mesma forma acontece lá em Atos 3, quando Pedro está diante do Sinédrio. Atos 4, quando Pedro está diante do Sinédrio e eles começam a falar com os líderes da época, e os líderes olham para Pedro e falam assim: calma aí, ele não é um homem instruído religiosamente, mas ele possui poder. Então não é sobre as nossas palavras, e o que eu estou falando aqui é porque eu não quero falar algo hoje que vai impressionar você. Eu não quero falar algo para você hoje que vai te dar emoção, que vai te dar ânimo, que você vai sair daqui. Não. Porque se eu liberar algo na sua emoção, se eu falar algo que venha emocionar você de alguma forma, talvez você vai sair daqui vibrando, mas vai chegar a sua semana e vai passar, porque entrou por um ouvido e saiu pelo outro, porque você recebeu na sua emoção, na sua carne. E tudo aquilo que nós recebemos na nossa carne, na nossa emoção, é transitório, é passageiro. Tem durabilidade, tem prazo de validade, não é eterno. Agora, o que eu quero e o desejo do meu coração nessa noite é que você venha receber essa palavra no seu espírito. Porque quando você recebe a palavra no espírito, pode vir o que for, cara, você permanece, porque é pleno, é eterno e ecoa na eternidade. Eu vou pedir para você que você abra a sua Bíblia no livro de Números. Se conseguir colocar no telão, acho que é melhor, eu consigo ler no telão, a gente vai ser mais prático assim. Números capítulo 13, verso 27. Aí ó, os caras aqui da mídia são rápidos. Vou fazer um workshop com eles aqui. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde flui leite e mel. Aqui estão alguns dos frutos dela. Pode passar. Contudo, o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os Enaquins. Os Amalequitas vivem no Negueb. Os Hititas, os Jebuseus, os Amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado, e disseram: a terra que percorremos para espiar devorará os que nela vivem. Todos os que vimos são grandes, de grande estatura. Até aí. O que está acontecendo aqui é que Moisés, ele chama 12 homens. Entre esses 12 homens ele chama Josué e Caleb, e ele fala: olha, Deus quer nos dar uma terra, e vocês vão ir até essa terra e vocês vão espiar. Vocês vão ver se essa terra é boa, se ela dá frutos, se ela não dá frutos, como é que é essa terra, e vocês vão lá e vocês vão trazer boas notícias dessa terra, e se realmente essa é a terra que Deus tem para nós.
tragam frutos dessa terra. Se você for ler ali em Números 13, Moisés ele começa dando essas instruções para os 12 espias que estão indo para essa terra. E aí eles vão para lá, eles ficam alguns dias lá avistando a terra, e eles perceberam que de fato aquela terra era uma terra boa, que era a terra que Deus tinha para o povo de Israel, era a terra da promessa, a terra que Deus desejava inserir o seu povo. E aí eles voltam, eles trazem frutos dessa terra, eles chegam com o coração cheio de expectativa para, adentrar naquela terra. Só que aí quando eles chegam ali, a Bíblia fala que Josué e Caleb, eles estavam muito animados. Eles voltaram pulando, é essa terra, vamos lá. É a terra que Deus tem para nós, vamos lá, nós vamos conquistar, nada vai nos impedir, essa é a terra. E eles voltam com o coração cheio de expectativa, acreditando que Deus iria inserir eles naquele momento. E aí acontece algo muito trágico. Acontece algo que é muito comum hoje na nossa vida. A Bíblia fala que os outros 10 que foram com Josué e Caleb, eles começam a gerar no coração deles uma grande incredulidade, porque eles começaram a olhar para as coisas naturais, porque a Bíblia vai dizer mais para frente que havia gigantes naquela terra, havia pessoas que eram grandes e que eles acreditavam que se eles se inserissem naquela terra, eles iriam morrer, eles iriam ser exterminados. Eles iriam ser, mortos, porque eles não tinham a capacidade de entrar naquela terra, porque era algo muito fora do comum, porque eles não eram nem instruídos em guerras. Então eles começam a espalhar diante do povo notícias negativas acerca dessa terra. Eles começam a falar, olha, nós vamos morrer se nós formos para lá. E aí nós vamos ler rapidamente Números 14, pode botar para a gente ali a partir do verso 1. Olha o que diz. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Pode passar. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor nós voltarmos para o Egito? Pode passar. E disseram uns aos outros: escolheremos um novo líder e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, os quais estavam entre os que haviam espiado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos para espiar é excelente. Uau, uau, até aí, obrigado. Agora tu imagina, eles começaram a espalhar notícias para o povo começa a ser contaminado por 10 homens que não creram naquilo que Deus havia dado para eles. Eles começaram a ser contaminados, eles começaram, eles se permitiram pensar que de fato Deus não estaria com eles, sendo que durante toda a trajetória deles no deserto, eles vinham vendo grandes sinais e maravilhas que Deus havia fazendo entre eles. E isso é muito interessante, porque a Bíblia fala que Deus dava maná para o povo, Deus abriu o mar para o povo passar, Deus fez grandes coisas. E aí quando eles estão diante da terra que Deus tinha dado para eles, quando eles estão diante da promessa de Deus, quando eles estão diante de acessar aquilo que Deus prometeu, eles se deixaram ser vencidos por 10 homens que não creram. Eles se deixaram ser contaminados por 10 homens que não creram na terra. Isso é muito forte, querido. Quantos de nós estamos na nossa vida com o coração cheio de expectativa acerca daquilo que Deus liberou sobre as nossas vidas? Quantos de nós estamos vivendo a vida de comunidade, a vida na igreja com o coração cheio de fé de que Deus vai fazer, de que Deus vai me levar em lugares, e aí vem alguém e te contamina e você para de acreditar naquilo que Deus te deu? Você para de crer que Deus tem algo para a sua vida, você para de crer que Deus prometeu. E o que eles não sabiam, o que eles não compreendiam é o que está escrito lá em Salmos capítulo 20, versículo 7, vamos lá. Esse texto é maravilhoso. Alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém,
confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Sabe o que esse texto significa? E o que eles não compreenderam? Esse texto nos mostra que Davi está reunido com um exército dele. E aí Davi está falando, olha, muitos que vão lutar contra nós aqui em Israel, eles confiam na sua força, eles confiam nos seus carros e cavalos, eles confiam nos seus equipamentos de guerra, eles confiam na força que eles têm. E aí Davi fala, mas nós aqui de Israel não. Ele fala, nós confiamos no Senhor. E o que o povo de Israel ali naquele momento, em Números, não entendeu é que eles acreditavam que eles iam se inserir na promessa de Deus pela força do braço. Eles acreditavam que eles iriam viver a promessa que Deus havia prometido para eles pela força do braço. Quando na verdade não é sobre o que podemos fazer, é sobre o que Deus faz. É sobre o que Deus faz nas nossas vidas e não aquilo que nós podemos fazer. E quando nós compreendemos isso, quando nós entendemos essa verdade, nada mais nos paralisa. Nada pode nos fazer parar, porque nós acreditamos que é Deus que nos insere. Se Deus prometeu, eu vou até o fim, eu creio. E eu sinto nessa noite algo para nós aqui como comunidade, de que Deus, Ele quer reativar isso dentro de você. Você voltar a acreditar na promessa que Deus tem na sua vida fielmente, e nada vai poder te parar, nada vai te contaminar, porque as suas expectativas estarão no Senhor. Agora imagina, Moisés, ele está desesperado, ele coloca os seus rostos em terra, Moisés e Arão, eles começam a clamar, e aí Deus, ele começa a falar nos versículos mais para frente, ele fala, olha, esse povo não crê ainda que eu sou o Deus deles, esse povo ainda não consegue crer. Deus começa, é como se o coração de Deus se revoltasse, e aí Deus, ele toma uma decisão, ele fala, olha, beleza, se vocês não querem entrar na terra que eu estou dando para vocês, então vocês vão ficar 40 anos agora no deserto. Vocês vão peregrinar 40 anos no deserto para vocês aprender. E aí é maravilhoso, porque eles ficam 40 anos rodeando o deserto. E o que me chama a atenção é que Josué e Caleb, eles acreditaram naquela terra e eles se submeteram à liderança de Moisés durante 40 anos, mesmo acreditando que aquela terra era a terra que Deus tinha. Eles sabiam onde era a terra, eles tinham visto a terra, eles tinham contemplado a preciosidade daquela terra, mas eles decidiram se comprometer à liderança de Moisés. Eles decidiram seguir os mandamentos de Moisés, eles decidiram seguir as ordens do Senhor, mesmo acreditando que aquela terra era a terra que Deus tinha. O que nos mostra é que nós devemos ser submissos a pessoas que estão acima de nós. Amém? Quantos estão entendendo aqui? E aí nós vamos ver na Bíblia, em Números 20, um pouco mais à frente, que acontece algo muito legal, ao mesmo tempo não tanto. Mas para mim é algo que vira uma chave, porque a Bíblia fala que Moisés, ele desobedece ao Senhor. E aí agora Moisés também, ele vai perder a promessa de Deus, porque de fato ele não vai entrar mais na terra que Deus havia prometido. A Bíblia diz em Números 20 que Moisés, ele desonra a Deus, porque Moisés, ele recebe uma ordem do Senhor. O povo lá em Números 20 está no deserto, eles estão sem água para beber, e aí eles começam a falar com Moisés, novamente eles começam a reclamar, Moisés, nós não aguentamos mais, nós estamos aqui nesse deserto, nós não temos nem água para beber, vamos voltar para o Egito, vamos morrer sem água. E aí Moisés, ele vai orar ao Senhor, e aí o Senhor fala assim, Moisés, vai lá na rocha e fala com ela, e ordene que da rocha saia água. E aí, só que é interessante, porque a Bíblia vai dizer lá em Êxodo 17, que acontece a mesma coisa. O povo está no deserto, o povo reclama com Moisés que não tem água para beber, e Deus fala, Moisés, pega a sua vara, bate na rocha e dela vai sair água. E o que acontece? Moisés faz isso. Êxodo 17, você pode abrir depois e ler. Moisés faz isso, ele bate na rocha e dela sai água, o povo é saciado a sede deles. E aí agora em Números 20 está acontecendo a mesma coisa. E aí Deus, ele fala para Moisés, agora Moisés, você vai até a rocha, e em vez de você bater na rocha, você vai falar com a rocha. E aí o que Moisés faz? Ele fala para a rocha, rocha, sai água de você aí. E o que acontece? A primeira vez que ele fala, não sai água. E aí eu imagino que na cabeça de Moisés, ele lembra, mas espera aí, lá em Êxodo 17, lá atrás,
eu bati na rocha e dela saiu água. Quem sabe eu tentar fazer isso de novo? E aí Moisés, ele pega a sua vara e ele bate na rocha. E quando ele bate na rocha, a Bíblia fala que sai água da rocha. E aí o povo é saciado a sede deles. E o que Deus falou muito comigo através disso é que deu resultado ou não deu? O povo bebeu água ou não bebeu? A sede foi saciada ou não foi? Foi. Mas era a vontade de Deus? Não. Era o que Deus mandou Moisés fazer? Não era. Sabe o que nos mostra? É que às vezes nós achamos na nossa vida que estamos vivendo promessa, estamos vivendo coisas que Deus nos prometeu pelos resultados que a gente tem. A gente olha, não, mas está tudo bem, eu estou aqui, está dando resultado, está dando fruto, está dando, sabe, eu estou vendo as coisas acontecer. E aí a gente acredita, não, é isso que Deus tem, glória a Deus, vamos lá, a igreja está crescendo, os jovens estão crescendo, está dando certo, o louvor está fluindo, as coisas estão acontecendo. E aí a gente olha para isso tudo e a gente fala, estou vivendo a vontade de Deus, estou vivendo a promessa do Senhor. Só que aí, Deus chega para Moisés e fala, Moisés, por causa da sua desobediência, você também não vai mais entrar na terra que eu tenho para vocês. Só que, cara, como assim? Não faz sentido. Pô, Deus, o povo estava reclamando comigo que eles queriam beber, eu fiz eles beber e agora eu não vou entrar. E aí Deus fala, não, você não fez o que eu mandei você fazer. E é engraçado porque os resultados que a gente tem na nossa vida, a gente acredita que é tudo vontade de Deus. O que a gente vive, as coisas que dão certo, é tudo vontade de Deus. E às vezes não é. Às vezes é o nosso esforço. Às vezes é a nossa justiça própria. Às vezes é a gente tentando se inserir na promessa, é a gente tentando viver a promessa com a força do nosso braço. E aí Deus está falando, mas calma, não é por esse caminho. Existe algo que é eu que vou fazer, é algo que eu vou te inserir, não é aquilo que você pode fazer. E aí nós voltamos de novo em Salmos 27, não é sobre a força do nosso braço, não é sobre nós confiarmos naquilo que nós temos em nossas mãos, não é sobre nós confiarmos na nossa sabedoria, naquilo que possuímos, mas sobre nós confiarmos fielmente no Deus que a gente crê. Amém? Você pode glorificar o Senhor nessa noite por isso, você pode dizer um glória a Deus, sabe, Deus quer te inserir na promessa, mas não é por intermédio das suas ações, é por intermédio da presença dEle. É Ele que vai te colocar, é Ele que vai te inserir. Não é sobre o que você pode fazer, querido. E aí lá em Josué nós vamos ler Josué capítulo 1. Verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, servo de Moisés: o meu servo está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepara-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todos o lugar que puserem os seus pés. O território se estenderá do deserto ao Líbano, ao grande rio, o Eufrates. Toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você a todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Uau! Aqui se passou 40 anos. Aqui se passou 40 anos que o povo está no deserto. Acontece aquilo que eu falei, que é a desobediência de Moisés. Moisés agora está morto. E aí Deus, ele recruta Josué, que foi aquele que lá atrás Moisés mandou para espiar a terra. Aquele que cria fielmente que Deus tinha a terra para eles. E agora Deus chamou ele e fala: olha, meu servo Moisés está morto. Levanta-te, pois, agora e seja forte e corajoso. Aonde você botar a planta dos seus pés, eu estarei com você. Não te deixarei, não te abandonarei, eu estarei com você. Chegou a hora, olhe para a pessoa que está do seu lado e você vai falar agora:
O Rio Jordão está transbordando. Vamos ler, Josué 3. Pode botar o verso 14 para a gente ser mais rápido. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Rio Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. Ora, o Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram nas águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma parede a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zeratã. As águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Então o povo atravessou o Rio Jordão em frente de Jericó. Uau! Vocês prestaram atenção naquele texto ali? Que a Bíblia fala que os sacerdotes pegaram a Arca da Aliança e eles foram à frente do povo. Eles colocaram a Arca da Aliança na água, e quando eles colocam a Arca da Aliança, a Bíblia fala que o Rio Jordão abre. O que isso nos mostra? O que representa a Arca da Aliança? A presença de Deus. Sabe o que isso nos mostra? É que o que nos insere na terra da promessa, novamente, não é as nossas possibilidades, não é a nossa capacidade, não é a nossa intelectualidade, não é aquilo que possuímos. O que nos insere na promessa do Senhor é a presença de Deus. O que nos insere em um lugar de nós vivermos aquilo que Deus tem, não é nós, é Deus. O texto está nos mostrando que o que nos insere é a presença. Quando eles botaram a Arca da Aliança na água, a Bíblia fala que o Rio Jordão abre. Eles passam pelo Rio Jordão, eles agora estão diante da terra. Só que é interessante porque Josué, ele creu. Ele falou, olha, nós não sabemos o que fazer. Daí a Arca da Aliança foi na frente, a presença estava com eles, e aí eles passaram, eles foram rumo à terra. O que Deus está nos dizendo nessa noite é, olha, pare de tentar viver aquilo que você tem para viver com aquilo que você pode fazer, e comece a confiar mais na minha presença, comece a depender mais de mim. A presença de Deus é que nos leva a viver a promessa. É impossível nós vivermos a vontade de Deus sem que a gente seja totalmente dependente dEle. É impossível nós vivermos diante da glória de Deus sem que a gente viva dependente dEle. É impossível eu poder viver a realidade do que Deus tem sem que eu seja dependente dEle. E o que Deus nos chama nessa noite é que nós venhamos voltar os nossos olhos à presença de Deus e falar, olha, eu estou diante de impossibilidades, eu estou diante de coisas que eu não sei o que fazer, mas eu vou olhar para Jesus e Ele vai dizer, eu estou com você, a minha presença vai na frente, eu te conduzirei ao lugar que eu quero. Só que isso vai de um lugar de eu querer isso, de eu desejar viver isso, de eu querer viver a promessa de Deus a tal ponto de eu não confiar nas minhas forças. Nós temos a tendência de estar no controle de tudo na nossa vida. Quando as coisas saem do controle, parece que nada faz sentido. Parece que nada flui, porque nós temos essa tendência de estar na nossa mão. E aí quando sai da nossa mão, a gente fica desesperado. A gente fica sem saber o que fazer. Mas é nesse lugar que Deus deseja que nós estejamos. É nesse lugar de dependência, é nesse lugar de confiar que é Ele que nos provê, é Ele que nos insere, é Ele que faz. Sabe, não tem como nós vivermos uma vida de igreja, nós dizemos que somos cristãos, botar lá na Bíblia, no Instagram que somos cristãos, se a gente não vive uma vida com Deus. Ah não, Lucas, mas Deus me prometeu, eu vou viver isso. Não, Deus falou que eu vou ter uma promessa, que eu vou ser um pastor, que eu vou ser um missionário, que eu vou viajar às nações, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. E aí a gente acredita nisso, e a gente começa a buscar viver isso com aquilo que podemos fazer. Nós oramos e parece que as coisas não acontecem, e aí a gente desiste, e a gente fica, Deus prometeu, mas eu não vejo acontecer. Aí, eu quero ser missionário, mas as impossibilidades estão aí, eu não consigo me colocar em renúncia para viver isso. E aí a gente está diante de impossibilidades a todo momento da nossa vida, e a gente desiste fácil daquilo que Deus prometeu. E existe aqueles também que receberam uma palavra do Senhor, receberam algo dos céus, receberam algo da presença de Deus, algo específico, algo que viveria, e aí está caminhando sobre isso, está fazendo isso, está buscando isso,
E aí às vezes Deus mudou totalmente aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. E aí você está ali ainda naquilo que Deus falou lá atrás. E aí Deus está falando agora e você não consegue perceber porque você está somente naquilo que Deus falou. E Deus está falando de novo. E a gente não está atento. Por quê? Porque a gente não depende de Deus. Porque a gente não busca Deus todos os dias. Porque a gente não ora. A gente acha que a gente vem na igreja, ouve um culto, sai daqui arrepiado. E é isso, uau, Deus renovou a promessa. Deus renovou aquilo que Ele tem. E agora eu estou com uma nova expectativa daquilo que Deus vai fazer. Aí acontece qualquer coisa, novamente eu preciso de uma palavra, eu preciso de um ânimo. Mas eu quero te dizer que você vai encontrar isso na presença. Você vai encontrar esse ânimo, você vai encontrar esse lugar na presença de Deus. Porque é Deus que prometeu e é Ele que vai fazer você viver. Não sou eu, não é o pastor, é você e Deus. É você e Deus. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos por um momento. Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos e você começasse a refletir sobre a sua vida. Você começasse a refletir sobre aquilo que Deus tem como promessa para você. Sabe, talvez você está aqui, você também está diante de impossibilidades. Você está diante de lugares que você acredita que não vai dar certo, nada vai romper. Deus tem alguém melhor. E Deus está falando aí, eu prometi para você, eu só quero que você volte os seus olhos para a minha presença. Eu só quero que você volte os seus olhos para a minha presença, porque quando você olha para mim, quando você confia em mim, nada pode te parar, as impossibilidades não te param, as circunstâncias não te param. E nós vamos cantar agora uma canção. Eu queria que você quebrantasse o seu coração diante do Senhor e você falasse: Deus, eu necessito do Senhor. Deus, eu preciso que o Senhor me mostre, que o Senhor fale, que o Senhor ministre ao meu coração de uma forma a qual eu venha voltar os meus olhos para Ti. Com seus olhos fechados, comece a orar agora. Comece a clamar pela presença de Jesus, para que Ele venha falar com você. Nós clamamos a Ti, Jesus. Toque-os, Pai. Toque os Seus filhos, Deus. Não deixe que nada venha te distrair nesse momento. Comece a clamar isso agora. Se coloque de pé. Vamos clamar ao Senhor nesse momento. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero Ti. Declare isso.
Declare isso nessa noite. Viver indiferente, lamento. Rasgue o seu coração diante da presença de Deus. Não cantar de coração, leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Lamento viver só pra mim mesmo. Não ver que és meu sustento, leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti e nada mais, e nada mais, nada mais, nada além. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais. Você que nessa noite Nada mais. ouviu essa palavra e você identifica no seu coração, você fala: olha, Lucas, eu creio que Deus tem algo na minha vida, eu creio que Deus tem algo para fazer através de mim, mas eu não consigo crer nisso. Você não consegue acreditar que Deus prometeu algo para você e você não vê as coisas acontecendo e você está diante de impossibilidades e você está com um coração como aqueles 10 homens que não creram na terra. Eu queria que você nesse momento levantasse a sua mão e nós vamos orar. Você que se identifica com isso, fica com as mãos levantadas, seus olhos fechados, ninguém está vendo. Amém, amém, amém. Espírito de Deus, eu oro, toque os seus filhos agora. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor, nesse momento, comece a tocar no coração dessas pessoas que levantaram as mãos. Espírito de Deus, eu oro que o Senhor relembre eles daquilo que o Senhor prometeu. Eu oro que o Senhor traga, Deus, esperança ao coração deles e uma perspectiva daquilo que só o Senhor pode fazer. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós declaramos agora que tudo aquilo que o Senhor prometeu vai cumprir. E à medida que eles estiverem diante da promessa, eles venham estar com o coração como Josué e Caleb, cheios de expectativa para aquilo que o Senhor vai fazer na vida deles, na casa deles, na história deles. Deus, eu oro agora, traga esperança, uma nova perspectiva de um futuro. Eu oro, Espírito de Deus, enche eles com sua presença agora. Espírito Santo, comece a ministrar, comece a trazer um novo pensamento, uma nova ideia, um novo caminho, uma nova direção, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, que tudo aquilo que venha tentar impedir eles de acreditar, de Deus caminhar nesse lugar de fé, de obediência, de dependência, venha ser destruído agora, e que eles venham estar inseridos na dependência do Senhor, que eles venham estar inseridos naquilo que o Senhor tem, e que eles venham viver essa realidade todos os dias da vida deles, que eles venham viver as promessas do Senhor, que eles venham estar diante da sua glória, assim como Moisés, assim como Isaías, assim como Moisés, Deus, ele viu. Nós declaramos que eles vão provar da sua glória todos os dias,
e que essa é a realidade que o Senhor tem. E através disso eles vão viver aquilo que o Senhor prometeu, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Continua com seus olhos fechados, continua entregando o teu coração ao Senhor. Continua ouvindo aquilo que o Senhor está falando ao teu coração. O Espírito Santo está aqui nessa noite. O Espírito